Os laços que se formam e se desfazem são inerentes ao ciclo da vida. Contudo, alguns indivíduos não aceitam o término de uma relação, mergulhando em uma obsessão doentia. Nesses casos, não se trata apenas de amor, mas de uma mente perturbada capaz de cometer atos cruéis para resgatar uma conexão já fracassada. Na história que se desenrola hoje, somos apresentados a dois protagonistas em lados opostos de uma balança. De um lado, um homem cuja mente doentia o impede de aceitar a perda da mulher que um dia jurou amar. No lado oposto, encontramos uma mulher que busca defender sua irmã das garras de um homem perigoso, capaz de tudo. A protagonista, uma jovem de 22 anos chamada Dulce Maria Araújo de Souza, era técnica de enfermagem. Sua vida foi tragicamente ceifada nas dependências de sua própria residência, em Jatobá, zona rural de Varjota, no interior do Ceará, Brasil. O fatídico acontecimento teve lugar na noite de 28 de setembro de 2023, uma quinta-feira. Dulce foi alvejada por disparos de arma de fogo durante uma acalorada discussão com seu ex-cunhado, um homem de 36 anos chamado Pedro Ivo de Lima Neto. Os motivos que levaram a essa tragédia remontam a um relacionamento conturbado. A jovem técnica de enfermagem buscava proteger a irmã, que já havia rompido laços com Pedro Ivo e obtido uma medida protetiva contra ele. A polícia foi notificada sobre o crime por volta das 9h50 da noite. Ao chegar ao local do ocorrido, testemunhas relataram que o ex-marido da irmã da vítima tentou adentrar a residência da família portando uma espingarda, instrumento utilizado para perpetrar o ato violento. Pedro Ivo era casado com a irmã de Dulce e dessa união havia um filho de 11 anos. No entanto, o relacionamento era marcado por uma violência extrema e comportamento obsessivo. Ciúmes exacerbados, brigas constantes e episódios de agressão física eram elementos recorrentes nessa união tumultuada. O histórico do casal revela um padrão típico de relacionamentos tóxicos, com idas e vindas frequentes. Sempre que a esposa decidia dar um ponto final à relação, Pedro Ivo encontrava maneiras de persuadi-la a retornar. Seja por meio de promessas vazias de mudança ou ameaças que visavam minar qualquer resistência, ele conseguia trazê-la de volta para o ciclo prejudicial do qual ambos eram prisioneiros. Naquela ocasião, a trama se desenrolou de maneira previsível, repetindo o padrão anterior. Contudo, desta vez, a determinação da esposa em encerrar o relacionamento era inabalável. Ela buscou refúgio na casa de sua irmã, Dulce, que a acolheu em um momento de fragilidade. Pedro, mais uma vez incapaz de aceitar o término, descobriu o paradeiro da ex-esposa e, tomado pela raiva, empunhou uma espingarda decidido a trazê-la de volta, custe o que custasse. Ao chegar à casa de Dulce, Pedro desferiu golpes no portão, batendo e gritando numa tentativa desesperada de atrair a atenção de sua ex-esposa. Entretanto, Dulce, preocupada com as possíveis consequências, impediu a irmã de se expor à presença ameaçadora do ex-marido. Minutos se arrastavam, mas Pedro persistia, alimentando a tensão crescente. Com coragem notável, Dulce decidiu enfrentar a situação e confrontar o ex-cunhado, instando-o a deixar o local de uma vez por todas. A discussão, no entanto, não caminhava para um entendimento mútuo. Pelo contrário, Pedro tornava-se cada vez mais agressivo, enquanto Dulce via sua paciência se esgotar diante da situação caótica. Desde sempre, Dulce nutria aversão por Pedro e desaprovava seu relacionamento com a irmã, ciente dos episódios de violência que marcavam a história do casal. Em meio ao embate verbal, irritada e impulsionada por alguma emoção intensa, Dulce atirou uma pedra em direção ao ex-cunhado. A reação de Pedro foi brutal, respondendo com disparos consecutivos, transformando a discussão acalorada em uma tragédia irremediável. A vida de Dulce foi ceifada por uma sucessão de tiros, num desfecho trágico para uma história marcada pela violência e obsessão descontrolada. Todo o desdobramento dessa tragédia ficou registrado pelas câmeras de segurança das residências vizinhas. No momento dos disparos,
Dulce tentou desesperadamente buscar abrigo dentro de casa. Porém, lamentavelmente, o tempo já estava contra ela. Os tiros atingiram seu braço e tórax, resultando em ferimentos fatais. A irmã de Dulce, ex-mulher de Pedro, ao ouvir os disparos, correu para fora da casa para entender a situação, mas acabou sendo alvo das agressões do ex-marido. Pedro, impiedoso, desferiu 2 coronhadas na cabeça da ex-mulher, cessando as agressões somente quando a mãe das 2 mulheres, que estava dentro da casa, saiu correndo em direção a ele, segurando uma pedra imponente nas mãos. Essa ação aparentemente o assustou o suficiente para fazê-lo finalmente deixar o local. Fugiu em uma moto, levando consigo o filho do casal, um menino de apenas 11 anos. Dulce foi prontamente socorrida e encaminhada a um hospital na região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. O secretário de Segurança de Varjota revelou que, com Pedro levando o filho do casal consigo desde a separação, a polícia lançou uma operação de busca na região e nos municípios vizinhos para capturá-lo. O assassino foi localizado e preso no domingo, 1º de outubro, em um imóvel abandonado na região de mata, entre as cidades de Heriutaba e Varjota, onde ele se escondia desde o dia do crime. Pedro foi conduzido à delegacia, sendo autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, lesão corporal e crime contra a liberdade pessoal. Dulce Maria, servidora pública municipal, recebeu homenagens da Prefeitura de Varjota, que divulgou uma nota lamentando profundamente sua morte e expressando solidariedade à família. A nota destacou a contribuição brilhante de Dulce como técnica de enfermagem e ressaltou que ela deixará um legado de carinho e amizades, deixando saudades a todos. O texto foi compartilhado nas redes sociais como uma última homenagem à jovem, desejando que ela descanse em paz. No sábado, 28 de outubro, dezenas de mulheres e homens inundaram as ruas de Varjota em um protesto veemente, clamando por justiça no caso de Dulce e em solidariedade a outras mulheres vítimas de feminicídio. Os manifestantes empunhavam faixas com mensagens poderosas, como "Não há violência contra as mulheres" e "A vida começa quando a violência termina". Um grande número de pessoas, comovidas pela história de Dulce, também se uniu para prestar homenagens durante seu enterro, entoando canções que ecoavam pedidos por justiça. O caso de Dulce não só causou tristeza e revolta em Varjota, mas reverberou por toda a região, ganhando espaço nos noticiários nacionais. Dada a recenticidade do acontecimento, a busca por justiça ainda está em curso e Pedro permanece detido, com o desfecho do caso ainda incerto. Para a família, amigos e colegas de trabalho de Dulce, resta a memória de uma jovem inteligente, dedicada e extremamente amiga. Essa é a Dulce que foi descrita, uma mulher jovem que conseguiu deixar uma marca profunda nas vidas daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Diante desse trágico desfecho, surge a pergunta: qual seria a pena adequada para Pedro? O que poderia ter sido feito para evitar essa terrível tragédia? São questionamentos que ecoam na mente das pessoas e convidamos vocês a compartilharem suas reflexões nos comentários, mantendo sempre o respeito. Agradecemos pela atenção e até a próxima atualização.